Eu achei interessante nas leituras que eu fiz, inclusive preparando o programa, que ele fez uma viagem muito moço, né? E foi a região de Galápagos, é isso? Também. E coletou um acervo enorme, né? A palavra acervo já é difícil para a pessoa encarar. Um punhado, né, de amostras, parece 5.000, 4.000 e tantas, né? Que ele trouxe para estudar. Quer dizer, era um sujeito, no mínimo, um sujeito altamente curioso. Muito meticuloso. E a viagem dele cobriu não só Galápagos, foi de circunnavegação, na verdade. Ele foi também à Austrália, ele passou pelo Brasil. Inclusive, infelizmente, o Brasil deixou uma memória que não é muito, digamos, da qual a gente não se orgulha muito. Ele ficou muito horrorizado com a escravidão no Brasil. Em que lugar que ele parou? Na época, ele parou no Rio, parou na Bahia também, se não me engano. E ele, na época, o Brasil, evidentemente, ainda tinha escravidão e ele era fortemente anti-escravagista. E isso ele deixou registrado, né, o sentimento dele. A gente pode classificar que ele foi um cientista? Com certeza. Uma palavra boa. Com certeza. Mas não, se perguntar para você, quem foi Charles Darwin? Você fala, um cientista, tá bem respondido. Está bem respondido. Foi um pesquisador, realmente, só que a formação dele seria realmente teologia, né? Mas seus trabalhos de campo, inclusive suas experiências muito bem conduzidas, mas no meu modo de entender, ele extrapolou realmente as mudanças que na ocasião, o fixismo prevalecia, infelizmente. Alguns criacionistas imaginavam que toda a biodiversidade existente foi criada originalmente. Isso é um equívoco, né? Mas as mudanças, por ele realmente defendidas, praticamente sem limites, eu creio que até hoje continuam sendo objeto de interrogação e de dúvidas ainda, pelo menos do meu ponto de vista. Nós preparamos uma matéria a respeito das teorias de Darwin. Vamos dar uma conferida. Caio ainda tem a cicatriz da cirurgia que precisou fazer para a retirada do apêndice. No início do ano passado, o técnico em telecomunicação foi pego de surpresa por uma dor forte no abdômen e descobriu que estava com apendicite, uma inflamação nessa parte do intestino que pode levar à morte. Isso é uma loteria, né? Qualquer um pode ter, isso não foi provocado por esforço, nada. Ele falou que isso é aleatório, você está andando, pode ter, você pode estar trabalhando, isso pode ocorrer, afetar. Até procurei uma explicação para isso, mas não tive. Não. A frustração maior foi quando descobriu que o apêndice não exerce nenhuma função no corpo humano. Uma ferramenta que se tornou obsoleta com o passar dos anos, devido a mudanças em nossos hábitos alimentares. Os herbívoros precisam mais de apêndices, né, para secretar enzimas de digestão, do que os próprios carnívoros. Os animais onívoros, né, que são aqueles que se alimentam de plantas e carne, né, como nós, assim, já tem esse apêndice bem mais reduzido e praticamente não funciona, porque não tem necessidade. Para especialistas, o apêndice ainda pode vir a desaparecer. Como base, tomam a teoria da evolução criada por Charles Darwin. Em 1859, o naturalista britânico defendeu no livro A Origem das Espécies que o homem e os demais animais e vegetais existentes na Terra são parte de um constante processo de mutação, se adaptando com o passar dos séculos, de acordo com as necessidades de cada ambiente. Darwin chegou a essa conclusão depois de passar 5 anos a bordo de um navio de pesquisas. Existe um certo mito de que o Darwin descobriu a teoria da evolução nas Ilhas Galápagos e, na verdade, não foi bem assim. O Darwin, ele parte, né, na sua viagem do Beagle, ele embarca no Beagle, quando ele vai fazer essa viagem ao redor do mundo. E, durante a viagem, o Darwin observa padrões muito importantes na natureza. Para o cientista inglês, a peça fundamental do processo era a seleção natural. Como cada indivíduo carrega características diferentes, os mais bem adaptados ao meio em que vivem terão mais chances de sobrevivência, deixando um número maior de descendentes. Estes, portanto, são selecionados pelo ambiente. Para o Darwin, variabilidade na população é a chave do sucesso. Por quê? Esse ambiente está em constante transformação e a cada momento ele está pressionando as espécies para direções diferentes. Então, quanto mais variabilidade, riqueza de oportunidade para responder a essas mudanças, mais chance essa espécie tem de se adaptar, né, na verdade, de se manter, de continuar existindo, respondendo a essas pressões no futuro. Um exemplo básico são as girafas. De acordo com o raciocínio de Darwin,
No passado, existiam girafas com vários tamanhos de pescoço, mas as que tinham essa parte do corpo maior conseguiam comer as folhas que ficavam no topo das árvores. Elas, por alguma forma, se alimentaram melhor e, importante, a vantagem ela tem que se refletir no sucesso reprodutivo desses indivíduos, porque aí no futuro essas populações serão compostas por indivíduos com um pescoço mais longo. Bem, a gente tentou simplificar para o pessoal de casa, né, um pouco a teoria, para entender através de exemplos. É assim que a gente faz para pessoas que nunca leu isso, nem nunca viu falar disso, tentando simplificar. Nós simplificamos demais, Mário? Não, estava adequado, tá? O básico está aí. O básico do raciocínio é esse mesmo. A seleção natural é o mecanismo através do qual a evolução opera. Existem duas maneiras de ver evolução. A primeira é você entender que evolução existe. É você entender, por exemplo, que todos os seres vivos estão relacionados por relações históricas. Ou seja, existe uma relação de parentesco entre todos os seres vivos. A segunda coisa é você explicar como isso acontece. Qual é o mecanismo por trás disso. É que nem a gente falar, bem, uma coisa é você saber que a Terra é redonda. Outra coisa é você entender astronomicamente por que ela é redonda e fisicamente, certo? Uma coisa é um fato, ou algo próximo de um fato, e outra coisa é uma explicação daquele padrão. Porque, simploriamente, podia parecer fácil que as coisas mudam, não é isso? Eu estou olhando se está mudando, você está, mas por que mudam? Não sei, o raciocínio era esse? É um pouco mais complicado que isso, né? Porque a gente não observa a maior parte dessas mudanças diretamente, já que elas ocorrem numa escala de tempo muito grande. É que nem, por exemplo, deriva continental. A gente sabe que as configurações dos continentes hoje não são as mesmas de 200 milhões de anos atrás. Gradualmente, os continentes são móveis e vão mudando. Com a evolução é a mesma coisa. Há uma maneira de medir, é mensurável essa mudança populacional de geração em geração, mas você não pode observar os grandes padrões, claro, porque eles ocorrem em grandes escalas do tempo, que nem a América do Sul junto com a África, isso ocorreu há milhões de anos. Então, gradualmente, estão se separando. Até hoje você consegue medir a taxa de separação. E a gente parece que não acredita nisso, né? Que a América estaria se ligado com a África, né? Pois é. Mas não, mas isso é absurdo, isso não existiu. Ou realmente, como geólogo posso dizer que as evidências são muitas de que existe um Pangeia, que houve realmente uma fragmentação desse Pangeia. O que é Pangeia? Pangeia é a junção, pegamos todas as áreas continentais hoje, e no globo, e quem sabe numa análise retroativa, tentar ajustá-las realmente numa posição em que estejam juntas. Isso é feito e a configuração geral é bastante interessante, mostrando realmente, não só pelo aspecto geométrico, mas pelos tipos de fósseis e de rochas que ocorrem nas bordas, realmente, desses continentes. O que ocorre, na realidade, é que eu percebi que talvez seja uma voz distoante aqui, mas é bom lembrar o que o Flávio disse, que, muito embora seja bom nós separarmos o que é filosofia, o que é religião, o que é ciência, de alguma forma, ao tentarmos explicar coisas que ocorreram no passado, que não estão ocorrendo hoje, eventos únicos e irreproduzíveis, eu vou me deparar com algo que não pode realmente ser comprovado cientificamente. Então, com frequência, mesmo que de maneira inadvertida ou inconsciente, a evolução utiliza, ou os evolucionistas, de conceitos ligados ao naturalismo metafísico, para explicar origens lá atrás. Eu não posso realmente, cientificamente foi comprovada a origem da vida, de forma alguma. Então, são pressupostos filosóficos, em cima de pressupostos filosóficos, ligados por pontos filosóficos. Né? Então, eu diria que a famosa árvore evolutiva, nem tronco ela tem. Né? Então, é bom realçar as dificuldades. Às vezes a evolução é apresentada como um fato que pode ser comprovado. A própria árvore evolutiva, ela não tem um tronco. Na verdade, você começa já com quase todos os filos. Os filos são bem diferentes. O próprio termo filo diz, né? Não são, eu diria, ordens de classificação inferiores, mas superiores. Né? Então, as diferenças são marcantes. E outra coisa, essa árvore devia ter, então, bifurcações e ancestrais em uma quantidade fantástica. Na realidade, não existe isso. O que existe é sequência. Eu não vou dizer que alguns tipos de fósseis são exclusivos de regiões mais profundas, camadas mais antigas, alguns de camadas intermediárias, e alguns fósseis são exclusivos, por exemplo, de camadas mais altas. Os dinossauros, eles são nas camadas intermediárias, não ocorrem nem nas mais superficiais, nem mais profundas. O que significaria isso? Evolução? Eu diria que apenas por essa sequência não explicaria realmente a árvore evolutiva. Existem outros fatores que devem ser considerados. Tá vendo? Então a conversa começa a tomar não sei se fala assim, não estou entendendo nada dessa conversa. Nós estamos procurando colocar chão para a gente pisar.
saber um pouco o que é evolução, como é que esse senhor Darwin pensou e os estudos que ele fez, e são respeitáveis os estudos, tá certo? Mesmo quem não concorde, é um cientista que fez pesquisa, e são respeitáveis os estudos que ele fez. E questiona, então, há quem que fale muito para a evolução, há outros, depois nós vamos falar da criação. São aspectos diferentes, modos de estudar a origem do homem, porque no fundo nós estamos querendo responder a origem da gente, a origem do homem, que veio de algum lugar, né, de algum jeito. Nós não aparecemos aqui por acaso, não existe acaso, né? Essa é a verdade. Flávio, alguma coisa? Não, queria só apoiar o que ele disse. O que a ciência, a biologia, a paleontologia pode fazer? Pode elencar e ir colocando lado a lado os diversos sinais do passado. Pode encontrar semelhanças e pode também estabelecer uma sequência no tempo. Eu me lembro visitando o British Museum, aquela exposição, ali os exemplares estão próximos um do outro. E eu me lembro que eu pensava, aqui a distância é tão pequena e no passado nós temos possivelmente milhares de anos. Podemos então estabelecer essa classificação, essa organização, podemos, dentro da biologia e da paleontologia, tentar explicar essa sequência a partir dos dados que as próprias ciências oferecem, porque elas não podem trabalhar com dados exteriores. Agora, no final, responder à pergunta, qual a origem disso, como tudo começou, aí não existe nenhuma ciência, nem medicina, nem biologia que possa dizer, como também não existe nenhuma ciência que possa dizer, isto é belo, isto é feio, isto é bom, isto é errado. Acho que aí a gente está extrapolando para um outro campo. Bem, está na hora da gente fazer um intervalo. Tem gente que mandando e-mail para a gente, Flávio? Sim, nós temos aqui uma de Aparecida, Paula, introduzindo o tema seguinte. Os cientistas podem criar a vida? Vamos responder depois, ô Paulo. Você está tocando no assunto que é mais brabo. Né? Quanto à origem da vida, quais os problemas não resolvidos ainda que mais inquietam a humanidade? Bom, vamos ver se a gente consegue conversar sobre isso. Vamos devagarzinho, a gente vai se entendendo, né? Importante que você, do seu lado, fale assim, que coisa, nunca vi falar disso, deixa eu prestar atenção aqui, deixa eu ver ali, mas eu penso nisso, eu já li sobre isso, já li sobre aquilo. O programa chama etc, né, gente? A gente escuta um punhado de conversa e etc. Tem mais muitas outras coisas para perguntar, para ler, para pesquisar, etc. A pergunta que eu deixo para você agora é assim, vamos ver se você entende a pergunta. Você acha que o homem e outros animais tiveram um ancestral em comum? Agora vamos traduzir a palavra ancestral. Você acha que o homem e outros animais tiveram uma origem em comum? Tá certo? Você pensa assim? Pode responder pelo e-mail etc@tvaparecida.com.br. Nós voltamos no instante.